Shalom Vrahá, paz e bênção, Pastor Valdécio Batista, e hoje trazendo mais um assunto de muita importância, principalmente para aqueles que têm o desejo de viver para Deus, dentro de um padrão espiritual, padrão este estabelecido por Deus desde a fundação do mundo. E a minha pergunta é: até que ponto vai a liberdade cristã? Quais são os freios naturais bíblicos que existem e que são capazes de nortear essa tão falada, explanada, declarada liberdade cristã? Será que porque eu sou cristão, já que Cristo me libertou, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida? Quais são os padrões estabelecidos por Deus dentro daquilo que nós chamamos de licitude, que governa, que dirige, que estabelece os padrões de comportamento do crente? Eu não quero aqui abordar todos os assuntos, e também não tenho a pretensão de esgotar o assunto, mas de trazer uma breve reflexão baseada aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 23, e também o capítulo 6, versículo 12, e ao mesmo tempo um texto da carta de Gálatas, pelo menos a priori, para que nós possamos mergulhar no quão responsável precisa ser as nossas decisões relacionado à minha vida, à vida da minha família, à minha vida eclesiástica, à vida das pessoas que me cercam. Então nós temos visto aí uma enxurrada, mas uma enxurrada de maus exemplos, usando a prerrogativa de que eles podem fazer o que quiserem das suas vidas, uma vez que Cristo os libertou do pecado. Isso para mim não soa como uma verdadeira liberdade, mas como uma libertinagem que tem imperado no coração de muitos daqueles que se dizem ser crentes, que, dando vazão à sua carnalidade, usa do pretexto de usar a própria Bíblia quando ela não declara de maneira específica, de maneira talvez não tão clara, o comportamento de cada servo de Deus, e eles usam dessas falta de esclarecimento para fazerem coisas que diante da percepção deles são lícitas, quando na verdade são puro engano. Nós sabemos que Cristo, o Mashiach, ele nos libertou de algo inimaginável, o qual o homem era impotente, não tinha nem condições, nem competência física e nem espiritual para ser liberto de tal prisão que era o dominante maior, o dominante mor, o pecado. Cristo nos libertou do pecado. Agora, a nossa liberdade, ela, sem sombra de dúvida, ela vai esbarrar em algumas coisas extremamente importantes, mesmo que não sejam tantas, mas eu quero trazer uma única palavra que vai servir de freio, que vai abençoar a sua vida, vai iluminar a sua alma, vai esclarecer seu entendimento, e você passará a ter e tomará decisões mais acertadas se você meditar nesse vídeo, nessa pequena meditação, nessa pequena aula. Se você não é inscrito, se inscreva. Se for relevante, deixar o seu like não custa nada, isso vai fazer com que o nosso canal se torne relevante. E não deixe de compartilhar. Bom, é necessário que cada um de nós venhamos a reunir. O grande problema que nós encontramos na cristandade nos dias de hoje é justamente essa questão de ler e estudar a palavra de Deus.
E quando não se lê, quando não se estuda a palavra de Deus, é muito natural nós ficarmos à mercê do que a mídia diz, dos que os supostos gurus religiosos evangélicos dizem. E tudo que eles dizem, supostamente baseado na palavra de Deus, as palavras deles irão soar como se o próprio Deus estivesse comunicando essa verdade. Mas à medida que nós estudamos a palavra de Deus, que nós façamos uma leitura mais consciente da Bíblia, você não precisa ser um grande exegeta, você não precisa ser um grande hermeneuta, você não precisa conhecer os originais, é simplesmente você usar um pouquinho de bom senso, de você deixar o Espírito Santo te conduzir na palavra, e não você conduzir o Espírito Santo na palavra que ele revela ao coração do homem. E é baseado nesses textos que eu acabei de falar que eu quero trazer esse estudo para a nossa meditação e crescimento espiritual. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam, nem todas as coisas deixam a pessoa de pé. Nem todas as coisas que me são lícitas verdadeiramente contribuem para uma construção sadia, para o fortalecimento da fé, para permitir que alguém ainda continue de pé. Nesse contexto, Paulo está abordando a liberdade cristã e as escolhas que os crentes podem fazer em relação a várias práticas. Claro que não são todas as práticas, não são todas as coisas que são lícitas. Como, por exemplo, adulterar para o crente não é lícito. Roubar, furtar, dar falso testemunho, isso são proibições bíblicas. Mas como existem algumas coisas que na Bíblia não estão tão claras para alguns, é natural que Paulo também talvez já se deparece com essas questões, com essas problemáticas, e ele vai dizer para os salvos: olha, todas as coisas são lícitas, todas as coisas podem parecer permitidas, mas ela vai esbarrar em um freio fundamental. Mas nem todas convêm e nem todas as coisas que me pareçam ser lícitas edificam. A frase "todas as coisas me são lícitas" indica, teoricamente, vou repetir, essa expressão "todas as coisas me são lícitas", teoricamente, os cristãos têm liberdade para realizar muitas ações, muitas não são todas. No entanto, Paulo destaca que nem todas essas ações são benéficas ou construtivas. Ou seja, a palavra aqui construtiva é a palavra edificar. E edificar pode ter o sentido literal, mas também figuradamente, que é ajudar a permanecer de pé, ser forte, robustecer, fazer com que a pessoa ganhe estrutura para se manter firme, leal, dedicado, obediente. Só aí nós já podemos pensar no seguinte: será que todas as palavras que eu digo edificam alguém? Será que todos os meus desejos e objetivos, se for colocados em práticas, eu vou fazer com que alguém permaneça leal ao Eterno, permaneça de pé diante do Eterno? Eu vou ajudar essa pessoa a prosseguir ou vou me tornar uma pedra de tropeço na caminhada desse irmão e dessa irmã? Será que eu vou fazer com que a família de Deus, através do que eu faço, através do que eu digo, através das minhas ideias, vai fazer com que essa família ela decida
realmente se dedicar na oração, em estar na congregação, em fazer ou em praticar as boas ações. Nós somos seres que precisamos de incentivos através dos modelos, dos padrões que se apresentam diante de nós. E uma vez que nós venhamos a desprezar os padrões corretos, a nossa conduta, os nossos pensamentos, as nossas palavras tenderão a não ser corretos. Então a expressão não convém, ela aponta para a ideia de que, embora algo possa ser permitido, nem sempre é apropriado, nem sempre é vantajoso para o crescimento espiritual ou para o bom testemunho. E aqui nós precisamos estarmos mais criteriosos. Aliás, nós precisamos sermos mais criteriosos, justamente porque nós estamos lidando com a vida espiritual das pessoas. O Senhor Yeshua, o Senhor Jesus disse uma certa vez: ai dos escândalos, porque é necessário. Os escândalos forçosamente têm que aparecer, têm que vir à tona, para que esse escândalo revele a substância desse ambiente, ou a substância dessa pessoa, ou a substância, o real objetivo, a verdade de tal pessoa. Se ela realmente é luz, se ela é trevas, se ela realmente está buscando acertar e coisa do tipo. Então, o critério para as escolhas não é apenas a licitude, a sua permissão, mas também a edificação, a construção de algo positivo e útil na vida do crente, na vida daquele que decide por essa licitude, e também o benefício que a comunidade cristã vai receber ou não receber, ou falso testemunho que essa comunidade vai receber. Então, eu tenho que levar em consideração o seguinte: isso é lícito? É. Mas convém, edifica, constrói, soma. Eu atraio as pessoas, ou eu faço com que as pessoas se tornem mais críticas, elas se tornem mais ranço do Evangelho, com mais dificuldade de ouvir o Evangelho. Porque no momento em que eu aceito a Cristo, no momento em que, ou melhor, que Ele me aceita, no momento em que eu permito que o Evangelho faça as mudanças, as transformações necessárias pelo Espírito Santo na minha vida, eu deixo de ser egoísta, eu deixo de pensar em mim mesmo, eu deixo de pensar no meu umbigo, paro de olhar somente para mim, para olhar o todo. Por que disso? Porque eu deixo de ser exclusivista, eu deixo de ser individualista para pertencer a um outro ambiente, eu deixo de ser um membro solto ou um corpo das trevas para me tornar um novo corpo, ou melhor, membro de um novo corpo, que é o corpo místico de Cristo. Então, essa passagem ela vai enfatizar a importância de considerar não apenas o que é permitido, mas o que é construtivo, o que é edificante em uma perspectiva cristã. Se aquilo que eu vou beber, se aquilo que eu vou comer, aquilo que eu vou vestir, por mais aparentemente ilícito que seja, eu tenho que me questionar. Eu vestindo essa roupa, eu vou trazer escândalo? Eu comprando essa bijuteria, eu fazendo isso, eu fazendo aquilo, dentro da liberdade que me cabe, dentro do que me foi proposto pelo Evangelho, isso vai me trazer edificação e ao mesmo tempo que me traz edificação, será que vai realmente edificar as pessoas em minha volta, as pessoas ao meu redor?
Na passagem citada de 1 Coríntios 10, 23, eu quero dividir com vocês as palavras gregas para permissão e convém, que é a palavra estin, e a palavra sufero, ou sufero, que é a palavra para convém. Interessante que, dentro de uma análise desta palavra, que significa estin, que é permissão ou licitude, realmente ela expressa a ideia de que algo é permitido ou legal. Qual a importância disso para o texto? A importância é que Paulo reconhece a liberdade que os cristãos têm em Cristo. A minha liberdade está em Cristo. Por quê? Porque eu deixo de ser corpo individual para ser membro de um total ou de uma totalidade. Eu deixo de ser só para participar, para comungar, para fazer parte de um corpo. Por isso que a minha liberdade está em Cristo. É Ele que determina até onde vai a minha liberdade. Porque eu sou membro do corpo dele e não Cristo é membro do meu corpo. Nós podemos até usar a expressão de que Cristo habita em mim, mas Ele habita em mim porque eu sou parte do membro do corpo dele. E sendo parte do corpo dele, eu estou sujeito à cabeça, às decisões da cabeça, que é Cristo. E a cabeça de Cristo, Paulo diz, é Deus. Paulo, então, reconhece a liberdade que temos em Cristo e, teoricamente, pode se envolver em várias atividades permitidas pela lei ou pela liberdade cristã. Aí vem o freio. Já a palavra sufero, que eu não sei se a pronúncia exata é essa, que significa convir, ser útil ou ser vantajoso, ela realmente expressa a ideia de que algo é benéfico ou proveitoso. Não adianta ser lícito, tem que ser benéfico. Se alguém porventura diz assim, olha, eu decidi que a partir de hoje, eu não concordo com isso, sou totalmente contra, a Bíblia tem várias ressalvas a respeito da bebida alcoólica, mas vamos supor que a galera decide aí, como a gente está ouvindo um blá blá blá, de que ela pode beber porque pecado é se embriagar. Beleza. A pergunta é lícito, mas convém? É lícito, mas será que eu não vou induzir alguém ao alcoolismo? É lícito, mas será que isso não vai me trazer algum constrangimento amanhã ou depois? Deixa eu abrir um parênteses aqui, querido, muito rapidamente nessa mensagem que já sei que está ficando longa. Tudo aquilo que nós fazemos, dizemos, todas as escolhas nossas, elas acarretam responsabilidades morais, sociais, familiares e espirituais. Então, à medida que eu decido por algo que pareça ser lícito, mas que não convém, possivelmente esse lícito vai se tornar em algo destrutivo. Porque a partir dessa licitude, porém, eu ultrapasso a barreira do convém, ela vai me trazer problemas familiares, ela vai me trazer problemas de obediência, tanto à palavra, como à congregação, como à família espiritual da qual eu faço parte. Se eu começo a abrir precedente para o lícito, não levando em consideração o que convém, não vai demorar muito. Pode ter certeza, não vai demorar muito que alguma coisa ruim vai acontecer. Não vai demorar muito para que aquele pequeno passo de gole em gole possa se transformar em um período terrível, sabe de quê? De alcoolismo. Porque às vezes eu vou estar na mesa com alguém, eu serei, de certa forma, convidado, ou a minha carne vai pulsar mais forte, e eu vou me deixar levar por uma situação que vai me trazer constrangimento. Isso vai trazer também escândalo, isso também vai permitir que haja um leva e traz. Vou te dar outro exemplo também mais prático. Quando nós temos a licitude
para nos alimentar. É lícito, é necessário que nós venhamos a nos alimentar. Porém, se a minha comida vai se tornar em glutonaria, aquilo que era lícito passa a não convir. Aquilo que era para sustento da minha força física para fazer a obra de Deus, agora passou a dominar a minha carne, passou a dominar os meus pensamentos. Então eu passei a viver para aquilo. Eu estou vivendo, para suprir aquela necessidade carnal que foi gerada por algo lícito, mas que ultrapassou a barreira do convém, deixou de ser útil, deixou de ser vantajoso, deixou de somar. Quando a gente lê assim, nem todas as coisas, convém, é importante que nós tenhamos em mente algo interessante. Se eu não estou equivocado, a palavra para todas as coisas é panto ou panter, alguma coisa do tipo. Me perdoe a falta de memória da palavra, mas essas todas as coisas significam o seguinte: eu posso usar cada peça. É mais ou menos isso. Você está diante de um quebra-cabeça e você agora tem que pegar cada peça desse quebra-cabeça e juntá-las. Porém, não é só juntá-las pelo encaixe. É pegar cada parte desse quebra-cabeça e fazer com que ela se encaixe perfeitamente para que o encaixe do desenho que eu quero formar esteja em acordo, esteja construído, esteja sendo útil. Então eu tenho que pegar cada parte do todo, reunir diante de mim e pensar: essa tatuagem vai me fazer bem? Tudo bem. Vai erguer, vai levantar o meu ego, vai fazer com que a minha carnalidade seja satisfeita, mas será que isso vai contribuir para o reino de Deus? Será que deixa eu somar aqui essa passagem com essa passagem, e falo da passagem bíblica, poxa, não vai dar certo, mas aí vem o orgulho, aí vem a vaidade, vem a carnalidade, vem o egoísmo e se choca com essas peças. Aí você deve se perguntar: será que se eu fazendo isso eu estou agradando a Deus? Será que se eu fizer essa tatuagem? Será que se eu passar a beber essa cervejinha? Será que eu passar a comer demais? Será que eu começar a, a fazer qualquer outra coisa, e qualquer essa outra coisa, ela pode substituir aquilo que é lugar de Deus na minha vida? Será que todas essas coisas vai fazer com que as pessoas se aproximem de Deus ou se afastem de Deus? Será que isso vai edificar a minha igreja? Porque às vezes eu estou suprindo algo particular, individualizando aquela situação, e a individualização daquela situação vai ser prejudicial. Por quê? Porque eu não levei em consideração a soma de todas as peças para chegar a uma conclusão que glorifica ou não ao nosso Deus. E qual é a importância dessa palavra no texto? É que Paulo destaca que, embora algo possa ser lícito, a decisão sobre o que fazer não deve ser baseada apenas na permissão legal, mas também na utilidade e na construção espiritual. Por isso que, ao utilizar essas palavras, o apóstolo Paulo destaca a distinção entre o que é permitido e o que é edificante. E ele vai enfatizar que os cristãos devem considerar não apenas o que é legítimo, mas também a utilidade, a construção espiritual ao fazer escolhas em sua vida cotidiana. Essa abordagem ampla contribui para uma compreensão mais profunda da liberdade cristã e das responsabilidades associadas a ela. Eu quero fazer agora uma junção dessas passagens com esse texto. Não usarei da minha liberdade, essa parte está em Gálatas, não usarei da minha liberdade para dar ocasião à carne. O que isso pode nos ensinar? Esse texto está relacionado a temas mais amplos da liberdade cristã e da responsabilidade moral.
Essa afirmação de Paulo, ela encontra eco, como nós já lemos, em 1 Coríntios capítulo 10, verso 23, e ela vai trazer a questão, ela vai despertar em nós o equilíbrio entre o que é lícito e o que convém. Então vamos fazer uma ligação, um link coerente entre essas duas passagens. Na verdade são 3 passagens. 1 Coríntios 10, 23, Paulo destaca a liberdade cristã ao afirmar que todas as coisas me são lícitas. No entanto, ele enfatiza a necessidade de considerar não apenas a licitude, mas também o que é construtivo e edificante. Eu trago à baila também, que já foi mencionado anteriormente, 1 Coríntios capítulo 6, verso 12, que diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Aí aqui Paulo coloca mais um adendo: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Pode ser lícito, mas se aquilo que eu vou fazer, se eu vou começar a beber um cálicezinho de vinho, pode se tornar um problema, e ao invés de eu controlar isso, eu vou perder o controle, é o vinho que vai me controlar, é o energético que vai me controlar, é isso ou aquilo que vai me controlar, então eu vou parar. Por quê? Porque pode ser lícito, mas eu não vou me deixar dominar. Não vou me deixar ser domado por essas coisas. Então, nessa passagem, Paulo reafirma a liberdade cristã, mas ele destaca o seguinte: a importância de não se deixar ser dominado por algo, indicando a necessidade sublime do dom do Espírito Santo, que é o autocontrole, o domínio próprio, o discernimento. E eu coloquei aqui para você o seguinte: não me deixarei dominar. Essa parte da frase ressalta a necessidade de autocontrole e moderação na vida do cristão. Paulo está indicando que, embora tenha liberdade para fazer muitas coisas, ele não permitirá que nada se torne um domínio absoluto sobre ele. Simples assim. Muito simples. E o que eu quero destacar com isso? Quantas pessoas não deixaram de estar na igreja, paralisaram seu ministério, porque foram dominados por uma razão ou outra por conta do seu vício, por conta de uma coisinha que parecia que ele tinha controle sobre ele, e aquela coisa tão insignificante passou a dominá-lo, a ponto de colocar em xeque a própria salvação dessa pessoa. Não é um cair no pecado, mas é o se deixar conduzir pelo pecado. É se enveredar, é se permitir que o pecado domine novamente. É fazer com que a carne o controle. E acontece uma coisa muito interessante, que quando essas coisas começam a acontecer, a primeira coisa que essas pessoas começam a fazer é reduzir drasticamente a sua ida à igreja, a sua leitura da Bíblia, e aquilo que parecia estar tão claro passa a ficar obscuro. E aí começa um montão de interrogação. E essas interrogações é uma forma sistemática, mental e espiritual de fazer com que essa pessoa se afaste cada vez mais daquilo que o liberte. Ela vai, se ela tiver de escolher entre o seu vício e a igreja, ela vai escolher o seu vício. Se ela tiver de escolher entre as trevas e a luz, ela inconscientemente vai escolher as trevas, porque ela se deixou dominar. Isso serve para pornografia, vício de drogas, para o alcoolismo, para a calúnia, homicídio. Tudo isso, querido, vai crescendo e vai tomando forma e direcionando a vida daqueles que se deixam se conduzir pela falta de controle. Então Paulo diz: olha, tudo me é lícito. Eu posso ir numa rave? Posso. A Bíblia não diz nada a esse respeito. Convém? Claro que não. Claro que não. Porque é um ambiente desproporcional ao meu estado espiritual. Eu posso beber ou ingerir bebida alcoólica? Posso. Mas qual o benefício que isso vai me trazer depois?
vai me trazer escândalo, vai me afastar da igreja, vai me afastar de Cristo, porque as minhas ideias são supostamente maiores ou superiores do que o da própria Bíblia, porque assim que as pessoas pensam que as ideias delas, que elas conhecem mais da vida espiritual do que o próprio Deus e a própria Bíblia. E o pior não é nada, ainda saem dizendo que querem ser dominados. E como diz o ditado aí, né, meu corpo, minhas leis. Então, as pessoas estão para viver uma decadência moral e espiritual ao nível de Sodoma e Gomorra. Número 2. Prevenção contra a escravidão ou contra os excessos. A expressão não me deixarei dominar por nenhuma sugere uma preocupação com a possibilidade de escravidão ou de excesso. Paulo está alertando contra o perigo de se tornar escravo de qualquer hábito, de qualquer prática ou desejo que poderia prejudicar seu relacionamento com Deus e seu relacionamento com os outros. Quantas mulheres aí, quantas famílias não estão nesse momento de joelhos orando, sabe por quê? Só porque alguém achando que tinha domínios contra o alcoolismo, tinha domínio sobre a carne, domínio sobre essa situação a outra, esqueceram de Deus, abandonaram a Deus e acabaram o quê? Na sarjeta. E os pais estão aí orando, buscando de todas as formas trazer essas pessoas de volta para Cristo. O marido já nem sabe onde é que está. Chega na sexta-feira para uma mulher serva de Deus, que teme ao Eterno, para um marido que está afastado de Cristo e se veredou pelo caminho de trevas, a sexta-feira para ela, ou o dia de pagamento para essa família, é um momento de tamanho terror. Busca do equilíbrio e edificação. Essa afirmação está alinhada com o ensinamento mais amplo de Paulo sobre a importância do equilíbrio, da edificação espiritual e do cuidado com as escolhas que os cristãos fazem em suas vidas. Aqui eu quero também destacar, eu sei que esse vídeo está ficando bem longo, mas eu espero que te alcance de maneira a abençoar todos os seus pensamentos, as suas decisões. Tem pessoas que escolhem e quando escolhem estupidamente mal. Tem um ditado no mundo que diz: me diz com quem tu andas que eu te direi quem és. Mesmo que as amizades não representem de maneira total quem é uma pessoa, mas com certeza, mais cedo ou mais tarde, a influência desses amigos, como diz Paulo, que as más companhias corrompem o bom costume, não demora muito tudo aquilo que foi plantado de Deus no coração desse jovem, no coração dessa mulher, no coração desse homem, dependendo das escolhas das suas amizades, ele vai entrar num processo tão terrível de escravidão. Ele vai entrar num processo tão desastroso entre ter que agradar a Deus, a sua família, os seus amigos, que ele é capaz de perder tudo que tem, tudo que construiu com tanto esforço, por causa de uma cerveja, por causa das suas amizades e por causa do ambiente que ela passou a frequentar. Ela se torna escravo. Então nós precisamos saber escolher com quem nós iremos andar, com quem nós iremos dividir o nosso relacionamento, a nossa espiritualidade, já que Paulo diz que as más conversações corrompe, corrói, destrói os bons costumes, os bons ensinamentos. Gálatas 5,13 diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Aqui Paulo relaciona a liberdade com a responsabilidade de não usar essa liberdade de maneira prejudicial ou egoísta, mas sim para servir aos outros através do amor. Aqui me vem à memória uma coisa muito interessante também, que eu quero dividir com vocês. Já virou jargão esse negócio de muito interessante na minha fala. Mas eu quero trazer à baila o seguinte: quando as nossas escolhas são construídas em cima de egoísmo,
a parte do amor, é natural que a nossa família venha a sofrer com isso. Os primeiros a sofrerem com as nossas escolhas equivocadas é a nossa família. A nossa família, ela vai passar pelo processo de serem moídos de dor, de angústia, de problemas emocionais, porque a família, ela é a parte mais próxima da pessoa. E quando nós escolhemos mal, quando nós damos vazão à nossa carne, quando nós escolhemos por aquilo e aquilo se torna mais importante do que Deus, do que a palavra, do que a minha família, o prejuízo é muito grande. Por isso que a responsabilidade, ela vem no bojo das nossas decisões. Bom, essas passagens, quando consideradas juntas, formam um padrão consistente na teologia de Paulo, destacando assim a liberdade cristã, mas também a responsabilidade moral e o cuidado para não permitir que a liberdade seja usada de maneira prejudicial ou egoísta. O equilíbrio entre liberdade e responsabilidade é uma ênfase contínua nos ensinamentos de Paulo. Eu preciso ter equilíbrio sobre tudo. Eu preciso ter discernimento, e discernimento se dá, querido, através da oração, da leitura bíblica, dos ensinamentos bíblicos, do aprendizado bíblico e das coisas que acontecem ao nosso redor. Sem isso, fica difícil assumirmos a nossa responsabilidade. Então eu tenho uma responsabilidade que repousa sobre mim, que é uma responsabilidade moral, uma responsabilidade espiritual. Eu tenho responsabilidade com Deus, eu tenho responsabilidade com a minha família, eu tenho responsabilidade com a minha sociedade. Então as minhas decisões, por melhor que seja, ela precisa ser decidida naquela questão do que convém, se edifica, se é lucrativo, se soma. Senão, ela vai trazer prejuízos, e prejuízos às vezes até irreversíveis. Então eu, como salvo, tenho que pensar, minha liberdade, ou melhor, esqueci aqui do que, eu como salvo, tenho que pensar que minha liberdade esbarra, ela é freada pelo que convém. Minha liberdade em Cristo deve ser exercida com a seguinte reflexão, para a gente fechar. O que eu escolho fazer vai trazer benefícios positivos para a minha comunidade, para a minha igreja, para os meus irmãos, produzirá frutos que glorifiquem o Eterno. Não podemos esquecer que fazemos parte de um corpo, o corpo místico de Yeshua. Tudo que fizermos e tudo que venhamos a fazer irá envolver este corpo. O seu corpo não pertence mais a você. Somos parte de um corpo maior, que é o corpo de Cristo. Querido, espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida. Se inscreva se não é inscrito, compartilhe e deixe o seu like, tá bom? Shalom, vrahá, paz e bênção, fui.